Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Amados, nesta hora, para a glória do nome do Senhor, eu gostaria de convidar os irmãos a se colocar sobre os vossos pés, amém? Vamos fazer um momento de oração ao Senhor nesta hora, amém? Glórias a Deus. Oremos ao Senhor. Ó Deus, querido Deus, amado Deus fiel, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos nos colocar perante a Tua presença, Senhor, nesta hora. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja, Deus, agindo de uma maneira poderosa. Age, Senhor, de uma maneira tremenda para com a vida dos Teus filhos, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço nesta hora, joga com todas as barreiras, meu Deus, todos os impedimentos agora começa a lançar por terra agora, Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos sentir a Tua presença. Meu Pai, queremos sentir, meu Deus, o Teu poder neste lugar. Meu Deus, é para a Tua glória, é para a Tua glória, Jesus. Ó Pai, que nós ministramos a bênção, a vitória em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Evangelista Fábio, louvando o nome do Senhor. Vamos glorificar o Senhor essa manhã. Está sentado
controle ainda está na palma de suas mãos. O choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira ainda, todavia eu me alegrarei. Todavia, e todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira ainda, e todavia eu me alegrarei. E todavia eu me alegrarei. E todavia eu me alegrarei. Vamos, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga a palavra. O choro tudo na noite, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira venha, vai a sol, negada, vai achar, vai a cara, e o produto da oliveira ainda, e todavia eu me alegrarei. E todavia eu me alegrarei. E todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira e não haja fruto na vide e o produto da oliveira ainda, e todavia eu me alegrarei. E todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. E todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobra o joelho e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Você pode sentir, você pode sentir. Sinta a glória do Pai. Não se detenha, E as lágrimas rolar, e as batidas do teu coração acelerar. No lugar que ninguém conhece mais, ele viu e sabe tudo lá. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença
as lágrimas rolar e as batidas do seu coração acelerar, no chão, no secreto da gente. E sabe curar, ele viu e sabe o que? O remédio pra curar toda. Jesus, tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem nada, nem queira, sou preta. Que presença é essa? Presença que mexe com toda a cultura aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente que eu perco dinheiro. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, Jesus, tua presença, tua presença. Você pode levantar suas mãos. Levante suas mãos. A presença dele está neste lugar. Irmãos, levantada vai dando glória. Irmão, levantada vai dando aleluia. Vai glorificando a presença dele que está neste lugar. Aleluia. Se você consegue sentir a presença, a presença, a presença, a presença, a presença. Enquanto nós estamos adorando ao Senhor, que Deus está mexendo dentro de algumas pessoas neste lugar. Eu vejo uma irmã que fica no pé da cama de joelhos, clamando ao Senhor, chorando muito e falando com Deus: Deus, trabalha nessa situação, Senhor. E quando eu vejo essa irmã, Deus está falando com você que essa manhã a presença dele te inunda aí. Calabaia, calabaia, calabaia. A presença, a presença, a presença. Oh Jesus, Deus vai na frente. Digno de louvor, digno de louvor.
nesta hora, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós vamos estar estudando hoje a lição de número 10, amém? Lição de número 10, né, que traz por tema a intercessão pelos Efésios, amém? A intercessão pelos Efésios, amém? O nosso texto-alvo por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, amém? Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículo de número 14 e 15. A nossa verdade prática, irmãos, a nossa verdade prática devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus, amém? Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus. Leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 14 ao versículo de número 21, amém? Glória a Deus. Eu vou estar lendo o primeiro versículo e os irmãos dêem prosseguimento aí, amém? Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 14 ao 21, para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra tome o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados em poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. aleluia. Oremos ao Senhor nosso Deus, amém? Ó Deus querido, Deus amado, Deus fiel, Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta hora eu quero orar ao Senhor, eu quero colocar, ó Deus, a vida de cada um dos seus filhos que aqui estão presentes nesta hora. Peço ao Senhor, meu Pai, vem jogando por terra, meu Deus, vai jogando por terra todo e qualquer impedimento, meu Deus, para sentirmos a Tua presença, sentirmos a Tua graça, a Tua glória nesse lugar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço agora, Deus, ó, esteja a garantir a bênção, esteja, Senhor, a garantir, pois com a Tua grande vitória para com a vida dos Teus filhos, ó Pai, nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Nosso objetivo aqui, objetivo geral, é aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo, amém? Então, pelo nosso objetivo aqui, já dá para entender, que vai ser falado. Nós vamos falar sobre oração, amém? Sobre intercessão, amém? A nossa introdução diz assim: após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós aprendemos na aula passada, que o mistério oculto que Paulo ele fala, ele está dizendo, que esse mistério ele foi revelado, e o mistério, irmãos, que está sendo revelado aqui no livro de Efésios,
né, praticamente é a união entre os povos, né? No caso, gentios e judeus, que na realidade é a igreja. Então, o mistério revelado que a Bíblia Sagrada, né, ela vem falando, né, é a igreja, né, a união dos povos, porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus quer que todos nós nos unamos, né, e seja rico, seja pobre, seja branco, seja preto, seja, né, seja quem for, né, todos nós, né, no final de tudo, né, na sua finalidade, na finalidade de Deus, Ele quer que nós vivamos unidos, né, e na realidade, vivendo unidos, nós nos tornaremos como igreja. Tem gente que eu já disse isso aqui e volto a repetir, que tem pessoas que falam assim: eu não preciso ir no templo para adorar a Deus, não, porque eu sou igreja de Deus, né? Tem gente que fala assim, né? Só que igreja, ela só é igreja se ela está em coletividade, se você viver em comunhão, né, uns com os outros. É claro que no momento que nós estamos vivendo agora, né, devido a essa pandemia, irmãos, é claro que é necessário um distanciamento, né, pelo fato da proliferação desse vírus, né? Só que igreja, e mesmo assim, a gente sempre tem que procurar, mesmo em casa, a gente tem que procurar, né, saber como está, né, o nosso irmão, né? Sempre procurar, né, saber, né, porque isso é viver em comunhão. A Bíblia Sagrada nos fala, né, que na igreja primitiva, né, os apóstolos, eles viviam na comunhão, no partido, nas orações e no partir do pão. A Bíblia Sagrada nos fala dessa maneira. Isto né, o que é uma das funções da igreja: viver em comunhão, em oração e no partir do pão, né? Isso fala, né, das necessidades tanto físicas e tanto espirituais, né, que nós temos para poder sobreviver, né? Uma pessoa sozinha, irmãos, ela vai caminhar dificilmente na presença do Senhor, mais difícil, né? Não que ela não possa, né, caminhar, mas vai ser mais difícil. Quando tem um irmão do lado dando força, né, é claro que você consegue ir mais longe. A Bíblia Sagrada nos fala, no livro de Eclesiastes, né, que o cordão de 3 dobras, ele é mais difícil de ser quebrado. Amós, acho que é lá também, Eclesiastes também, que fala que é melhor ser 2, né, do que 1, né, porque se um cair, o outro levanta, nos diz a palavra do Senhor dessa maneira. A própria palavra de Deus nos dá essa instrução para nós vivermos em união, para que a gente, né, possa estar crescendo na presença do Senhor Deus, amém? Corroborados com o poder do Espírito, é o primeiro tópico aí, amém? As riquezas da sua glória. Primeiro subtópico diz assim: Paulo apresenta sua oração confiando nas riquezas de sua glória, na glória de Deus, né? Tipo assim, irmãos, tem pessoas, né, que depositam, né, mais a sua confiança nas coisas dessa terra do que em Deus, né? Temos que confiar, temos que buscar recursos aqui nessa terra, sim, né? Só que, né, o que nós temos que buscar a cada dia, né, é a glória de Deus, né, sobre as nossas vidas, a presença de Deus, a graça de Deus, né, sobre as nossas vidas, amém? O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, amém? O que acontece, irmãos? Porque Ele é o Pai da glória, porque a Ele, somente a Ele, né, é dado toda a honra, toda a glória e toda a adoração, amém? Somente a Deus é dado adoração. Cheios de abundantes riquezas de sua graça, cheios de abundantes riquezas da sua graça. O que acontece? Nós devemos estar cheios da graça de Deus, né? Devemos estar cheios da presença de Deus, né, sobre as nossas vidas, amém?
É muito fácil identificar, né, um crente cheio do Espírito Santo. Pastor, é porque ele pula, é porque ele sapateia, é porque ele fala línguas estranhas? Não. Um crente cheio do Espírito Santo, né, é uma pessoa, irmãos, que você olha para ele, nele tem paz, nele tem amor, você sente o amor de Deus na vida dele, você vê a alegria do Espírito Santo, né? É uma pessoa, irmãos, que não tem, né, ela não se irrita e ela não perde as estribeiras, né, por qualquer coisa, né? Ela procura viver uma vida, né, de mansidão. Amém? O que significa que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos? Amém? Né? Quando fala que ele é o Pai da glória, e quando diz, irmãos, que nele, no caso, abundantes riquezas da sua graça, né? Significa que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de riquezas, de ricas e ilimitadas bênçãos. O que acontece, irmãos? Todas as vezes que nós tivermos de pedir algo, né, nós temos que nos direcionar a Deus, primeiramente a Deus, né, porque somente Ele tem poder, irmãos, de nos dar alguma coisa. Existem pessoas, né, que muitas das vezes, devido a uma fraqueza ou falta de conhecimento, às vezes, né, faz do homem um Deus, né, e começa muitas das vezes buscar recursos no homem, né? Às vezes tem pessoas, igual, vamos falar aqui, né, igual pessoas que, né, pegaram Maomé, né, colocaram ele como um Deus, né, e começaram a buscar, né, e começaram a interceder a Maomé para que Maomé, né, fizesse algo em favor da vida dele, né? Somente Deus, somente Jesus Cristo, irmãos, que pode fazer algo em favor das nossas vidas, amém? A Bíblia Sagrada nos fala no livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Somente esse versículo aqui está apontando, né, que Jesus Cristo, né, ele é o enviado de Deus, né, para salvar a humanidade, amém? Glória a Deus. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, seja habitada por Deus, compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual, amém? Então são 4 coisas, né, que nós vamos abordar aqui, né? Seja fortalecida com poder, seja habitada por Cristo, compreenda o amor divino, tenha pleno desenvolvimento espiritual. Fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. Paulo pede para que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. O que ele está querendo dizer, irmãos, que nós temos que nos fortalecer a cada dia no Senhor, buscar a presença de Deus. E o que é que faz o crente se fortalecer diante da presença do Senhor? É a leitura da palavra de Deus, é a oração, é viver em comunhão uns com os outros, viver em comunhão uns com os outros, viver em oração e na leitura da palavra de Deus. Um dos itens mais importantes desse que eu falei aqui é a leitura da palavra de Deus, em questão de fortalecimento. A oração também não fica fora, a comunhão também não fica fora. Mas, irmãos, a palavra de Deus, a partir do momento que você passa a ler a palavra de Deus, você passa a observar aquilo que provém de Deus e aquilo que não provém, Eu já disse para os irmãos aqui, que a Bíblia Sagrada, ela é um manual para as nossas vidas.
todo eletrodoméstico que você compra, um carro, né, uma moto, um violão, tudo que você compra tem um manual de instrução. E Deus, irmãos, Ele deixou esse manual para as nossas vidas, para a gente viver bem aqui nessa terra. Se você, né, procurar fazer leitura da palavra de Deus, né, e procurar examinar as Escrituras, com certeza você será fortalecido para a glória do nome do Senhor. Quantos aqui, né, pelo menos por mim, eu falo por mim, né, já teve momentos que às vezes eu estava me sentindo fraco e de repente eu peguei a palavra de Deus para poder ler e de repente no final daquela leitura, né, praticamente eu já estava, né, praticamente fortalecido. Né, por quê? Né, porque a palavra de Deus, ela nos traz esperança, ela traz alegria, né, para os nossos corações. E ela, muitas das vezes, ela mostra para nós erros de pessoas e mostra onde pessoas acertaram, mostra erros para mostrar, né, que ninguém é perfeito. E segundo, para nós aprendermos com os erros uns dos outros, né, e onde as pessoas acertaram, né, para a gente seguir aquela linha de pensamento, né? Glória a Deus. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode conhecê-lo, não pode recebê-lo, porque não o vê e nem conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Amém? Glória a Deus, aleluia. Né? O Espírito Santo, né? E é justamente o Espírito de Deus, quando nós nos colocamos em oração, quando nós nos colocamos na leitura da palavra de Deus, né, quando nós temos comunhão uns com os outros, e é justamente o Espírito Santo que dá esse fortalecimento para as nossas vidas. Ele faz, amados, com que a gente seja fortalecido, né, para a glória do nome do Senhor. Hein? Que atua, ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, manter-se afastado do pecado, compreender as coisas espirituais. Amém? Então o Espírito Santo, né, ele nos ajuda a perseverar, ajuda-nos a manter afastado do pecado, a compreender as coisas espirituais. Amém? Eu, lendo isso aqui, manter-se afastado do pecado, teve um irmão lá em Formiga, quando nós pastoreávamos lá em Formiga, e de repente, dizendo ele que estava em casa, de repente o diabo, né, começou a soprar no ouvido dele, e começou a falar para ele assim: olha, você não presta, não é para que você está indo na igreja, não é para que você está buscando a Deus, né? Você não presta, volta para o mundo, né? E já falando na mente dele, e ele começou a dar ouvido àquela ladainha do inimigo, né? E de repente, irmão, sabe o que ele fez? Sabe de uma? Vou ficar na igreja mais não, aí vou sair da presença de Deus, né? E de repente, irmãos, ele foi, né, ele falou assim: hoje eu vou dar um jeito de sair, vou me divertir, sou jovem e tal, aquela coisa. E de repente ele foi, né, se arrumou, né, e foi para um bar, né, foi para um bar onde tinha, né, danças e outras coisas mais também, né? E de repente ele sentou e de repente ele tinha um grupo de pessoas ali, que as pessoas chamaram ele, né, para poder assentar na mesa junto com ele, e começou a puxar assunto com ele, né? E de repente, quando ele começou a puxar assunto com ele, ele começou a entrar nos assuntos deles, querendo desviar, querendo sair da presença de Deus.
e começaram a falar só de coisa promíscua, né? Só de droga, de bebida, de prostituição, só de coisa assim, né? E ele começou a envolver naqueles assuntos. E de repente, né, tem uma pessoa que pediu uma cerveja. Quando pediu a cerveja, colocou a cerveja ali, e quando colocou a cerveja e ofereceu para ele, ele falou assim: não vou querer beber não. Aí teve uma mulher que olhou para ele e falou assim: rapaz, você é crente? Aí ele foi e falou assim: não sou crente não. Rapaz, você tem cara que você é crente. Ele levantou da mesa, rapidamente ele se levantou da mesa e foi embora. Aí ele chegou para mim e falou assim: pastor, nem para desviar o presta. Irmãos, o que acontece? Né? O Espírito de Deus, né, foi o próprio Espírito de Deus, né, que praticamente, né, que esteve ali, né, mostrando para ele, né, que tem um chamado. Quando o Espírito de Deus usou a vida daquela mulher ali para descobrir, né, que ele era um cristão, justamente para fortalecer ele, para mostrar que ele tem um brilho do Espírito de Deus, né, que a presença de Deus está na vida dele, amém? Glória a Deus. Habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, amém? Sejam arraigados e alicerçados em amor, amém? Glória a Deus. Cristo habitasse, né, nos corações pela fé. Glória seja dada no nome do Senhor. Irmãos, é muito importante, né, que a gente venha ter, né, fortalecer a nossa fé em Cristo a cada dia, né? Cristo, ele morreu, né, em favor das nossas vidas, em favor, né, dos nossos pecados, e isso é uma coisa que nós acreditamos pela fé. A Bíblia Sagrada nos chama, né, de bem-aventurados, porque a Bíblia Sagrada fala que bem-aventurado é aquele que não viu, mas crê, né? Praticamente nós não andamos com Jesus, nós não estivemos com Ele quando Ele esteve aqui há 2000 anos atrás, nós não estivemos, né, com Ele, só que pela fé nós acreditamos nele, nós confiamos em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o inimigo, ele tenta apagar essa fé, né? Quantas pessoas que eu já vi, irmãos, muitas das vezes falando que a palavra de Deus, né, é um conto, né, que nada do que existe aqui existiu, né, que nada, né, foi feito, que isso foi contos, que foi histórias que foram inventadas e foi colocada para ludibriar a mente humana. Só que, amados irmãos, as profecias que estão aqui, todas as profecias, todas as palavras que estão dentro desse manual, irmãos, elas estão se cumprindo, né? Não tem como dizer, irmãos, que essa palavra, essas pessoas que aqui não existiu, né? E que isso aqui não é a palavra de Deus, porque ela está se cumprindo, amém? Glórias a Deus. Os irmãos, eu não preciso nem abrir muito aqui, né, para os irmãos despertarem na sua mente e ver o que está acontecendo no mundo nos dias de hoje, e que a palavra de Deus ela fala, que a palavra de Deus vem revelando, e o que está acontecendo por aí afora, né? Não precisa a gente ir muito além, né? Irmãos, além do coronavírus, a mídia não divulga, a mídia está divulgando pouco, mas está tendo um surto terrível, tem muita gente morrendo, né, de chikungunya por esses dias. Os irmãos não estão sabendo, né, porque a mídia não divulga isso, né? Na farmácia mesmo, quase todo dia, né, chega uma pessoa, né, com chikungunya, né, dá muitas dores fortes, né, a pessoa chega encostar no balcão, fica lá quase morrendo, querendo medicamento. Então, irmãos, a Bíblia Sagrada nos fala que haveria pestes, né, enfermidades, né, apareceria, né, e praticamente, né, a palavra do Senhor ela vem se cumprindo
a cada dia para a glória do nome do Senhor, amém? Nós não vamos aprofundar nisso aqui, senão nós vamos entrar numa área escatológica. Eu sei que os irmãos têm muita dúvida nisso, e eu quero já anunciar para os irmãos que a próxima revista que vai vir, né, nós vamos falar sobre escatologia, amém? A próxima revista nós vamos falar sobre o fim dos tempos, amém? O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. O Espírito de Deus, irmãos, habitava pela fé nos corações, né, dos santos, mas Cristo também estava presente no meio da igreja. Irmãos, eu comecei a falar sobre igreja aqui, não concluí. Igreja só é igreja se ela estiver em coletividade. Amém? Então esse negócio, eu vou congregar sozinho dentro da minha casa. Isso não existe. Igreja só é igreja se ela estiver em coletividade. Aí você fala assim, não, eu sou igreja de Cristo, mas se você não tem comunhão com o seu irmão, se você não está em coletividade com o seu irmão, você não é igreja, você não faz parte da igreja, infelizmente, amém? Você, eu vou fazer a Santa Ceia sozinho lá na minha casa. A Santa Ceia, ela significa, ela simboliza, irmãos, comunhão, né? Então você está tendo comunhão com quem? Com Deus. Não, mas como é que Deus vai ter comunhão contigo sempre que você não tem comunhão com ninguém? Cristo não está, Deus não está nesse negócio, amém? Vamos lá. No versículo em questão, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Esse termo habite aqui, irmãos, katoiken, amém? Katoiken significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária, amém? Cristo, Ele quer habitar nos nossos corações, né, permanentemente, amém? Ele quer ficar, né, fixo, né, fixar a sua casa, a sua morada, né, sobre as nossas vidas, amém? Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que, sem Cristo, a igreja não pode subsistir às forças do mal, amém? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida, né? Se a igreja, se você estiver em Cristo, amém? Se você estiver em Cristo, as portas do inferno não prevalecerá contra a tua vida, amém? Arraigados e fundados em amor, né? A primeira coisa, né, que nós falamos aqui, irmãos, falamos do fortalecimento, né? Fortalecimento da igreja, que tem que ser no Senhor. Arraigados e fundamentados em amor. Quem sabe o que é arraigado aqui, levanta a mão. Arraigados. Amém. Irmãos, arraigados, né, quer dizer enraizado. Amém? O que acontece? Quando você joga uma semente na terra, aquela semente, de repente, ela começa a germinar, né? Quando ela começa a germinar, né, a primeira coisa que ela faz, ela começa a crescer para baixo, né? Que ela começa a criar raízes. E quando ela vai criando raízes, ela começa a se fortalecer, ela fortalece o seu tronco, é aí que ela começa a crescer, dar folhas, e mais para frente ela dá frutos. Mas a primeira coisa que tem que fazer, irmãos, é enraizar. Às vezes, quando a gente está na presença de Deus, quando é novo convertido, irmãos, isso aconteceu comigo, eu acredito que aconteceu com a maioria dos irmãos que aqui estão, né? Eu chegava assim e chorava, eu lia a Bíblia, não entendia nada, chorava, não quero entender, né? Eu falava, meu Deus, o que está querendo dizer aqui?
né? E às vezes, né, quando eu encontrava uma pessoa que ainda não tinha conhecido a Cristo, às vezes eu queria pregar para ela, eu queria passar aquela informação, muitas das vezes não sabia como passar, mas eu queria arrastar aquela pessoa de qualquer maneira, né, para dentro da casa de Deus, para a presença do Senhor. Né? Por quê? Isso é o amor de Cristo, né? Você recebeu, você também quer, né, distribuir desse amor para as outras pessoas. Né? Só que, irmãos, muitas das vezes não é, né, por força e nem por violência que a gente, né, traz as pessoas para a presença do Senhor. Né? Às vezes tem que ser, né, de modo calmo. Às vezes tem pessoas, né, que o próprio Deus te dá a instrução, você vai lá com força e com violência, e mesmo assim você consegue, né, arrastar essa pessoa, né, para a presença do Senhor. Mas é com muita calma que nós conseguimos, né, ganhar as almas, amém? Buscar essas almas para o Senhor. O amor, arraigados e fundamentados em amor, e fundados em amor, amém? Amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, amém? Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade, amém? Mas eu conheci um pastor, né, que ele foi no banco, ele estava no banco, né, sacar dinheiro, e de repente, logo quando ele praticamente estava saindo daquele banco, ele foi assaltado. E quando ele foi assaltado, de repente, né, ele saiu correndo atrás dos bandidos, né, dos moços que assaltaram ele, e de repente alguém parece que conseguiu mobilizar. Aí uma pessoa virava para ele e falava assim: bate nele, faz isso, né, mandando fazer maldade, né? Aí naquele momento, dizendo ele que o Espírito de Deus, né, virou para ele e falou assim: não, você não vai fazer nada disso, né? Você vai pregar para ele, você vai amar a ele, né? Ele fez mal para você, né, mas você vai amar a ele, né? Já conheci outro, irmãos, né, que, né, praticamente um rapaz chegou nele e praticamente bateu nele até falar, chega, deixar ele embora. Só que ele, né, tentou, né, se proteger, mas o Espírito de Deus falava no coração dele para ele não revidar, não fazer nada, né? Então é difícil, irmãos, você levar um tapa e muitas das vezes não revidar. É por isso que nós, irmãos, temos que nos encher a cada dia do Espírito dele, porque somente um homem cheio do Espírito de Deus é capaz de tomar um tapa na face, irmãos, e não revidar. Somente se estiver cheio do Espírito. Se você estiver na carne, irmãos, você vai revidar. Você vai querer levantar a sua mão e você vai querer, com certeza, dar de volta, amém? O amor é o resumo da lei e dos profetas. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Irmãos, todos os 613 mandamentos, no caso 623, que tem os 10, aprendi com o Pablo, né, 623 mandamentos, né, praticamente se resume nesses dois aqui, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, e ame o seu próximo como a si mesmo, né? Por quê? Né? Quem ama, irmãos, não rouba, né? Quem ama não cobiça, quem ama, né, não fala mal do seu próximo, né? Quem ama, irmãos, ele não adultera, não mata. Então tudo, irmãos, se resume nesses dois mandamentos, amém? O amor é o sinal dos discípulos de Cristo. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos,
se vocês se amarem uns aos outros. O amor é a prova da filiação com Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O salmista Davi, ele escreveu, se me fala o Salmo 133, não me fala a memória, Salmo 133, a gente fala salmista Davi, mas às vezes é um costume, né? Mas nem todos os salmos, irmãos, pertencem a Davi, tá? Nem todos os salmos pertencem a Davi. Salmo de número 133 é de Davi, amém? Ele diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida eterna para sempre. Amém? Glória a Deus. Irmãos, primeira coisa que Davi, ele compara, irmãos, a união ao óleo, que a pessoa que não tem comunhão, né, com o seu irmão, né, praticamente ele jamais vai receber o óleo de Deus sobre a sua vida. Na Epístola de João, primeira Epístola de João, nos fala assim, que aquele que não ama o seu irmão, ele está vivendo em trevas, né? Quem está vivendo em trevas, jamais ele poderá receber o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus não habita nas trevas, ele habita na luz, diz. Pastor, mas assim, eu acredito, por exemplo, que até para poder viver em comunhão, se não tiver a presença do Espírito Santo, é complicado. Porque o ser humano, na verdade, tipo assim, a gente é complicado por natureza, né? É como dois fios desencapados. Um pensa doce, outro pensa salgado, um pensa direita, outro pensa esquerda. Então, assim, realmente somente pela presença do Espírito, é nisso que a gente vê, que igual a Bíblia vai dizer, que e nisso que nós seremos conhecidos. Quando nós tivermos comunhão, né, quando a gente tiver amor um pelos outros. Porque realmente, tipo assim, às vezes, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa, não sei se tem vezes que eu estou sanguínea, tem vezes que eu estou colérica. Então, para mim, às vezes, eu tenho muita facilidade de irritar e de ser irritada também, né? Eu tenho essa facilidade. Então, tipo assim, na mesma proporção que eu vejo que é difícil, às vezes, as pessoas conviverem comigo, também é difícil para mim, às vezes, conviver com as pessoas. Por exemplo, nós dois, você é mais paciente do que eu, né? Muito mais. Isso irrita ela. Isso irrita. Essa paciência, não, vocês não têm noção o quanto que essa paciência desse homem irrita. Às vezes, meu Deus do céu, o sangue diz que poder anda, agiliza, reage, e ele vai dar certo, fique em paz, oh meu Deus, tem misericórdia. Então, assim, às vezes, eu vejo tipo assim, que se não for realmente pela presença do Espírito Santo de Deus, até essa questão dessa comunhão em Cristo, dessa comunhão da igreja, ela é difícil, porque se o Espírito Santo de Deus, a gente não for cheio do Espírito Santo de Deus, todo relacionamento ele vai se tornar desafiador, tanto relacionamento na igreja, relacionamento em casa, o relacionamento no trabalho. Então, se a gente realmente não tiver o Espírito Santo de Deus, isso daí fica assim, quase que incontrolável mesmo. É verdade, né? Com certeza. Só pelo Espírito de Deus que a gente, né, consegue suportar também uns aos outros, né? E perdoar também. É pelo Espírito de Deus. Nós dependemos do Espírito de Deus até para perdoar as pessoas, né? E como eu estava dizendo para os irmãos, né, aqui está dizendo, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí a informação é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce as olhos das suas vestes. Esse óleo que está descendo aqui, irmãos, está simbolizando, né, o revestimento do Espírito de Deus, amém? O revestimento do Espírito de Deus nas nossas vidas, amém?
A outra coisa, irmãos, ele falou aqui de duas coisas, uma espiritual e outra terrena. Se você tem comunhão com seu irmão, você consegue ter prosperidade espiritual e você consegue ter prosperidade terrena também, né? Das coisas naturais aqui dessa terra. Aí o que diz assim, ó, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O que o orvalho ele faz? O orvalho ele cai sobre a terra, e quando o orvalho ele cai sobre a terra, né, começa a dar os seus frutos, né? Aonde a semente, aonde a ramos, e através irmãos, quando nós temos comunhão uns com os outros. Você já viu uma pessoa que tem comunhão com todo mundo? Ela consegue, dentro da igreja ela consegue se dar bem, e fora também ele consegue, né? Então, quando é uma pessoa que conversa, que é descontraída, que se dá bem, é alegre, aquela coisa, o que acontece? Ela consegue ser próspera financeiramente também. Tudo que ela coloca a mão, Deus abençoa. E quando ela coloca a mão, existem sempre pessoas para poder ajudar a ela a manter a prosperidade sobre a vida dela. Ela vai fazer algo, sempre vai alguém praticar e vai dizer assim, não, eu vou te ajudar a prosperar, né? Então, tenha comunhão uns com os outros, que a bênção espiritual e a bênção, né, sobre a face da terra vai estar sobre a tua vida, amém? Financeira, né, em todas as áreas da tua vida. Glória a Deus. O amor é a prova da filiação com Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amém? Amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ela na mesa. Aperta o mudo e tira o mudo algumas vezes para mim. O mudo do microfone, por favor. O amor deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus, né? Então, se uma pessoa ela diz que tem amor, irmãos, mas se ela vê uma pessoa passando necessidade e ela não agir, às vezes ela tem condições de agir, de fazer algo, mas a cheira do som, ela tem condições de fazer algo, irmãos, e às vezes ela não faz, então ela não tem amor. Não quer dizer, né, que se você fazer o ato de caridade, somente caridade, que você é salvo, não. Isso não quer dizer que você é salvo, não. Que a salvação, como nós estudamos aqui em Efésios, né, ela não vem por obras, né, ela vem pela fé. Mas, irmãos, a caridade é um complemento. É igual, tipo assim, a salvação, irmãos, para você ser salvo, tem vários fatores para que você seja salvo. Aí você é salvo porque eu sou dizimista. Se você ser só dizimista, não quer dizer que você é salvo. Você é salvo porque eu faço caridade, né? Se você só faz caridade, mas não crê em Jesus, né? Praticamente não vai adiantar nada. Porque um dos primeiros fatores, primeira coisa que tem que acontecer na vida do homem é o homem entregar a sua vida para Cristo, né? Primeira coisa, se entregar a vida para Cristo e depois começar a observar os complementos que a Bíblia Sagrada nos ensina. Diz. Mas é igual o Tiago fala, o Tiago diz o seguinte, aquele que pode fazer o bem e não faz, ele está pecando. Então, assim, eu acredito que é claro que a caridade, as obras sociais, ela é um complemento da fé. Por exemplo, assim, eu não posso ter fé só em fala e não ter, no caso, as obras. Só que se a gente for olhar nessa questão,
Não estou falando da nossa igreja em si, eu estou falando do evangelho em si. A gente falha muito nessa questão. Por exemplo, umas pessoas que não creem em Deus, digamos assim, eles têm muito mais prontidão em ajudar do que às vezes nós. Às vezes nós, tipo assim, a gente pensa muito mais em construir templo contra lote, não que seja errado, né? Tipo assim, em construir uma boa igreja, gastar um dinheiro fazendo um templo de Salomão e tal, aquela coisa toda, do que na maioria das vezes em suprir a necessidade dos irmãos. Então eu vejo que a gente falha muito nisso. É verdade, com certeza. Às vezes o interesse nosso é mais nas coisas materiais, mas isto, irmãos, é de âmbito geral. Infelizmente, né, o ser humano ele é muito apegado, né, a coisas materiais, né, aos bens materiais. Né? Às vezes o ser humano ele se achega, né, para a presença de Deus quando as coisas no mundo físico, né, está ruim. É que nós nos achegamos a Deus. Aí depois, né, a maioria das pessoas é assim, né? Ele se achega quando no mundo físico as coisas estão ruins. Depois que ele está na presença de Deus, é que ele vai conhecendo a Deus, que ele vai criando aquele amor, vai se enraizando na presença do Senhor, e nada mais tira ele da presença do Senhor Deus, né? Mas às vezes dizer assim, né, por amor, amor puro, essa pessoa ela veio para a presença de Deus, né? Às vezes não é, né? Eu mesmo, irmãos, eu vim porque Deus deu um apertão em mim. Porque se Deus não tivesse dado um apertão, né, jamais eu estaria, né, diante da presença de Deus. Aí depois que eu conheci, aí hoje em dia, né, praticamente, né, nada me consegue tirar da presença do Senhor, né? Porque eu tenho Deus na minha vida, Ele me fortalece a cada dia, Ele tem dado força para permanecer firme perante a presença dele, amém? Não porque eu sou bom, né? Mas porque ele tem me ajudado, amém? O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor, amém? Irmãos, aqui a fé, a esperança e o amor, né, praticamente é as três funções do espírito do homem, amém? É as três funções do espírito do homem, não do espírito de Deus, amém? Não do espírito de Deus, as três funções do espírito do homem, porque nós somos corpo, alma e espírito. Nós não somos? O corpo é a sede das ações, a nossa alma a sede dos sentimentos, e o espírito, a responsabilidade do espírito é nos aproximar de Deus. E como é que nós somos aproximados de Deus? Através da fé, da esperança e do amor, amém? Se você praticando a fé, a esperança e o amor, com certeza você vai, né, fazer com que Deus chegue mais perto de você a cada dia, amém? Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Então, a nossa vida tem que ser enraizada no amor. Diz. O senhor falou, do corpo vem as ações. Ações. A alma, os sentimentos. E o espírito? O espírito, a fé, a esperança e o amor. E é ele, o espírito, que faz o espírito de Deus aproximar de nós. Ou ao contrário. Ou o espírito de diabo aproximar de você. Tipo uma ligação com o espírito de Deus. O nosso espírito é que faz ligação com o mundo espiritual. Entendeu? O que acontece? Se a pessoa está com falta de fé, com falta de esperança e com falta de amor, quem vai aproximar dele é o espírito do diabo. Com certeza. Agora, se essa pessoa está cheia de fé, de esperança e de amor, quem vai aproximar dele
é o Espírito de Deus. Então, irmãos, por isso que você tem que rejeitar na sua mente. Às vezes o diabo está falando assim, você não vai conseguir, né? Para com isso, né? Perca todas as suas esperanças, porque, né, não vai adiantar você ficar aí no presente de Deus. Então, saiba que essa é a voz do inimigo. Toda vez que você ouvir essa voz, rejeita. Né? Fala, em nome de Jesus eu vou conseguir sim, Deus ele vai me dar força, eu vou conseguir porque Deus está na minha vida. Né? Lute contra essa voz em nome de Jesus, que Deus ele vai te dar vitória. Amém? Em nome de Jesus. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor. A palavra arraigado aqui, essa expressão, compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Amém? Uma casa alicerçada na rocha, né? Jesus ele fez essa ilustração dizendo que tinha uma casa que foi alicerçada na rocha e outra casa que foi alicerçada na areia. Se me fala em memória, Mateus, capítulo de número 7, Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-los-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Glória a Deus. O que acontece, irmãos? Aquela casa que estava na rocha, que Jesus falou ali, é aquela pessoa que ouve as palavras dele e as guarda, né? Então, a pessoa que ouve a palavra de Deus e guarda, ele está alicerçando a sua casa na rocha, né? Porque nada vai conseguir derrubar a vida dele. Amém? Alguma dúvida, alguma colocação, irmãos? Vamos lá. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. Amém? Então, quando ele está falando aqui qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, ele está querendo dizer, irmãos, que é imensurável, né, o amor de Deus. Pensa no amor aí, pensou? Vai muito mais além daquilo que você pensou. É o amor de Deus, né? Por mais que você fique horas pensando e meditando, talvez 24 horas pensando, né, e tentando definir essa palavra amor, né, é muito mais do que aquilo que você pensa, né? É isso que o apóstolo Paulo ele estava querendo dizer. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Quando fala que excede todo entendimento, é que por mais que você pense, né, e medite, você não vai conseguir definir o amor. Amém? Indica que a lógica humana não pode receber o impacto. Indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Nós não podemos medir, né, o tamanho do amor de Deus. Amém?
a intensidade do amor de Cristo, consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Por mais que nós não conseguimos, mas ele fala para a gente estar esforçando em aprender sobre isso, né? E quando você para pensar assim, meu Deus, né? Eu era tão pecador, né? Eu fazia isso, aquilo outro, né? Mas Jesus veio, me perdoou, né? Me lavou. Hoje eu sou nova criatura, né? E isso ainda é pouco em vista do que Deus ele pode fazer. Nós, irmãos, às vezes olhamos, né? E olha para você ver, é igual um dia desse, eu até contei um testemunho de um pastor lá do Rio Grande do Sul, né, que praticamente, eu já contei várias vezes isso aqui, mas isso aqui é o que define a palavra amor, amém? O pastor lá do Rio Grande do Sul, né, praticamente tomava conta de uma igreja, tinha uma mocidade muito grande, a igreja dele, e de repente, um dos jovens que existia dentro daquela mocidade, né, praticamente era o seu filho. O seu filho, praticamente, ele começou a enfraquecer na fé, foi enfraquecendo, começou a dar umas voltinhas no mundo, não deixava de ir na igreja, mas continuou dando umas voltinhas no mundo, e de repente, né, teve uma pessoa que pegou ele e matou aquele jovem. Né, o sofrimento daquele pastor foi intenso, foi enorme, né? E de repente, né, a igreja dele, depois da morte do filho, a igreja dele começou a crescer ainda mais, a mocidade crescendo, aí de repente chegou um jovem que era da mocidade, né, chegou para o pastor e falou assim: pastor, o senhor tem certeza que o senhor me aceita dentro dessa igreja? Aí ele falou assim: te aceito, com certeza, né, eu te aceito. Aí eu falei: pastor, com certeza, né, o senhor me aceita? Aí ele falou assim: por que você está me falando isso? Porque fui eu que matei o seu filho. Aí, naquele momento, ele virou e falou assim: pois a partir de hoje, né, você vai ficar no lugar do meu filho. Então, irmãos, o que é isso? É esse que é o verdadeiro amor. É a pessoa, ela te defraudar, ela te denegrir, ela fazer coisas detestáveis quanto a tua vida e você ainda demonstrava amor. Pastor, mas é difícil demais de amar. Jesus não falou que seria fácil, né? Você amar é difícil, né? Jesus ele disse que do que adianta nós amarmos, né, aqueles que nos amam, né, que nos cumprimentam, né? O verdadeiro amor está, irmãos, naqueles que não nos maldizem, que falam mal de nós, que nos aborrecem. Aí que está o verdadeiro amor, amém? Vamos lá. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama. Por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? A mente humana, né, a nossa vida não consegue, né, compreender, né, de forma mais clara a respeito do amor e a respeito das coisas de Deus. Aí, como que você consegue compreender melhor? Sendo cheio da plenitude de Deus. É Deus estando na tua vida. Quanto mais cheio de Deus você vai ficando, mais você vai compreendendo a respeito do reino dos céus e das coisas do Senhor. Amém? É por isso que tem que orar. É por isso que a oração também ela tem que fazer parte da nossa história, da nossa vida. Todos os dias, né, nós temos que tirar um tempo para orar a Deus. Amém? Terceiro tópico. A bênção de Deus excede o pensamento humano. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração,
Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente pedimos ou pensamos. Amém? Então, Deus é capaz, né? Às vezes a gente pede, em oração, a gente começa a pedir a Deus de uma forma pequenina, né? Senhor, eu quero um carro, mas pode ser um Fusquinha, Jesus, eu não importo, não, é assim? Aí Jesus, ele nos surpreende, né? Aí na hora de entregar a bênção, Deus, muitas vezes, ele às vezes dá um pouco a mais. Mas tem hora que Deus permite o Fusquinha mesmo para provar a nossa fé. Mas Jesus, não foi isso que eu pedi para o Senhor, não, mas foi isso que você orou, foi isso que você pediu, não é assim? Tem gente que gosta de Fusca, eu não gosto. Vamos lá. Lá em Portugal, irmãos, Fusca é caríssimo. O Fusca, quanto mais velho ele é, mais caro é a Europa em geral, né? Quanto mais velho ele é, mais caro ele é. Porque saiu de fabricação, né? Saiu de fabricação e eles vai restaurando, né? Vamos lá. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos, né? Então, aquilo que você deseja, Deus, Ele quer muito mais para a sua vida, né? Deus, Ele tem muito mais para a sua vida, né? Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que amam, né? Subiram ao coração do homem, não subiram, né? Vamos conferir esse versículo aqui, 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9. 1 Coríntios 2, 9. 1 Coríntios 2, 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Amém? Então, irmãos, ali está errado, tá? E não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que amam. Amém? 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9. Com licença. Diz. Mais um pouco acima está as coisas que sequer subiram. Sequer quer dizer que não subiram. É verdade. É verdade. É que não houve o complemento embaixo, aí eu acabei. Na revista junto. Está junto, justamente. Foi eu que falhei. Vamos lá. Esta instrução mostra que os pensamentos do homem são muito mais altos do que os pensamentos do Senhor, são muito mais altos do que os nossos, amém? Deus, Ele pensa bem além dos nossos pensamentos, vai o pensamento de Deus. Isaías 55, 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. Amém? Então, nós não podemos saber o tamanho das bênçãos de Deus, o que Deus ele tem para as nossas vidas. Às vezes, quando a gente ora, irmãos, a gente ora às vezes pedindo coisa pequena, mas quando a gente passa a conhecer as Escrituras e passa a ver que nosso Deus é um Deus de coisas grandes e poderosas, aí a gente começa aos poucos mudando a nossa oração, a nossa forma de orar, Você nunca pode orar, Deus ele gosta, Deus ele tem prazer, irmãos, de solucionar coisas que são impossíveis para o homem. Deus ele tem prazer disso. Por quê?
Porque é essas coisas, né, que servem de testemunho, para testemunhar da grandeza do poder dele. Né? Deus, ele gosta de ver o paralítico andando, de fazer o paralítico andar, para que o homem, ele testemunhe da sua grandeza. Fala, irmã Graça. Quando eu estou orando, pastor, em relação à minha saúde, em relação ao futuro da minha filha, eu sempre falo, Pai, o impossível para o homem é possível para ti. Então eu estou orando em cima do teu impossível. Porque para mim não parece ser possível ser curada. Para mim não parece possível minha filha atingir a meta que ela quer atingir nos estudos dela. Sim. Mas a tua palavra me garante que o nosso impossível é possível para ti. Amém. Então eu oro em cima do impossível para mim e em cima do possível para Deus. A gente já tem que orar. Essa diretriz para eu orar em cima desse. A gente, como o pastor Aldeir Nelson Rocha, ele falando certa vez, ele disse que a gente já tem que orar, né, já agradecendo a Deus por aquilo que a gente quer. Né? Tipo assim, Senhor, obrigado, né, pelo eu estou falando coisas materiais, então vou continuar, né? Obrigado pelo carro, né, que o Senhor me deu, sem ter ele, né? Sem ter, você já começa a agradecer, né? Obrigado pelo Corolla, Jesus, automático, né? Desse jeito, né? Com certeza Deus, ele vai, né, fazer, né, o impossível em favor da tua vida, né? Glória a Deus. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das minhas corajosas orações. Amém? Amém. Subtópico 2 aqui, o convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Amém? A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca de boas novas do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus, da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Amém? Então, é importante, né, que em nenhuma oração nós venhamos reconhecer a grandeza de Deus, nós venhamos adorar o nome do Senhor. Todas as vezes que nós louvamos a Deus, o que é o louvor? Louvor é engrandecimento do nome do Senhor, é você reconhecer a grandeza de Deus. Amém? A adoração é você reconhecer que Ele é. Amém? Você reconhece que Ele é, mas o louvor é você reconhecer, irmãos, as grandezas. Amém? Terceiro tópico, a grandeza devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações, e enfatiza seu pedido com a frase para todo sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Então, o que está querendo nos dizer aqui, irmãos? A glória, ela tem que ser devolvida, né, para Deus. Deus, quando Ele formou Adão e Eva, né, foi justamente para isso,
né, para que o nome dele fosse glorificado através da vida de Adão e Eva. E assim, a partir daquele momento, eles adorariam, devolveriam a glória que pertence a Deus. A Bíblia Sagrada nos fala, né, que dos seus filhos, né, começaram a suscitar homens, né, que eram filhos de Caim, né, que eram afastados de Deus. Que é tanto que a Bíblia Sagrada, ela mostra os filhos de Caim como os filhos de Deus, e os filhos de Sete, que foi um filho que Adão e Eva teve depois, né, de Caim e Abel. E a Bíblia Sagrada fala que eles eram os filhos de Deus. Por quê? Eram homens que se voltavam para Deus, eram homens que se preocupavam em adorar o nome do Senhor. Já agora os filhos de Caim, por mais que eles tinham uma inteligência, né, muito grande com respeito às coisas aqui dessa terra, e nós temos que agradecer a eles, né, pelas invenções, né, que eles deixaram para a nossa vida, que muitos deles eram fabricantes de tendas, outros eram ferreiro e outras coisas mais que naquela época, né, era uma grande evolução para aquela época, né? E o que acontece, irmãos? A Bíblia Sagrada nos fala que eles eram afastados do Senhor, né? Eram apegados às coisas desse mundo, mas eram afastados das coisas de Deus. Então, temos que adorar a Deus, buscar a presença do Senhor, porque somente Ele pode nos dar vitória, né? A ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento até encontrar a perfeição. Então, nessa oração dele, né, ele pediu para Deus fortalecer a igreja, não somente a igreja de Éfeso, mas os cristãos em todo o mundo, em todas as épocas, né? O fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus, né? O exercício do amor de Deus, né, é buscar constantemente em oração, em leitura da palavra, no amor ao próximo e outras coisas mais que existem dentro da obra de Deus, que é um exercício. O Paulo mesmo, ele pregou uma mensagem aqui, né, falando do exercício, né, da obra do Senhor. Da mesma forma, né, que uma pessoa ela vai, né, se exercitar numa academia, né, na obra de Deus, a nossa vida espiritual, ela precisa de ser exercitada, né? Todos os dias você precisa de fazer um momento de oração com Deus, todos os dias você precisa de fazer, né, uma leitura da Bíblia Sagrada, todos os dias você precisa de exercitar o amor de Deus, todos os dias você precisa ter fé, alegria, paz, longanimidade, todos os dias você tem que buscar isso sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Pastor, Diz. Vou finalizar, né? Eu achei muito interessante sobre o amor, falando nessa lição, e eu aprendi algo muito sobrenatural, né? Eu já conversei com umas pessoas, até mesmo que não acreditam em Deus, e eu vi que essas pessoas não tinham amor para o próximo, né? Aí eu virei para essa pessoa e falei: como você pode ter amor a um Deus que é invisível? Como que você não tem amor pelo seu irmão? Se você não ama o seu irmão, como você vai amar a Deus que é invisível, né? Então, primeiramente, nós temos que ter amor ao nosso próximo, que aí vai dar uma estabilidade maior para nós termos amor a Deus. Deixa eu ver se você começar a maltratar uma pessoa e praticamente aquela pessoa ser o próprio Deus materializado ali na sua frente. Já parou para pensar nisso? Né? Às vezes você rejeitava a pessoa, maltratava a pessoa e aquela pessoa que está na sua frente é o próprio Deus materializado. É igual foi o que aconteceu com os antigos, né? O que aconteceu com Caifás, Anás, né? Os fariseus, né? Praticamente maltrataram a Jesus sem saber quem ele era. E a Bíblia também diz assim, né, que tive fome, não me deste comer, tive sede. Quanto é que teve sede nós te deixamos? Quando deixaste perecer um dos meus pequeninos, né? Justamente. Eu lembro que quando eu trabalhava, eu tinha um senhorzinho, que a loja que eu trabalhava não servia café, mas eu levava minha garrafa de café.
E um dia ele passou na porta e ele queria comprar um café. E ele falou assim, ô moça, você vende café? Ele falou, tomando café, você está vendendo café? Eu falei, não, é um café pessoal, mas se o senhor quiser eu te dou. E ele saiu assim, não entendeu muita coisa, e naquele momento me doeu o coração, porque meu coração doeu mesmo. Eu não sei se eu falei baixo ou se ele não viu. Ele queria um café e ele não tomou café, ele saiu. Naquele momento eu senti assim, era como se fosse o Espírito Santo falando comigo assim, tipo assim, e se for eu? Né? E se for eu? E aí eu fui, chamei ele, aí eu falei, não, então vou fazer um negócio direito. Se você entra aqui, eu vou te dar pão, vou te dar pão, vou te dar o café, vou te dar o leite, eu fico aí. Aí me lasquei, todo dia eu estava lá caçando café. Não, você nem Jesus nada, eu vou lá não. Aí não dá não. Eita. Mas é verdade. Paulo também orava, né? Continua orando, né? Para o crescimento espiritual até encontrar a perfeição, né? Orando para que a igreja de Éfeso e as nossas vidas, né, continuasse a cada dia tentando encontrar, né, o crescimento espiritual, encontrar a perfeição. Amém? Por mais que, irmãos, é difícil você ser perfeito, mas é uma coisa que nós temos que buscar constantemente, é a perfeição na nossa vida. Amém? Durante esse processo, o povo deve glorificá-lo em todo o tempo. Amém? Nós vamos orar. Irmãos, a lição aqui. Primeira pergunta. A respeito de a intercessão pelos Efésios, responda. O que o apóstolo Paulo pede? Poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Faz parte. Amém? Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Qual é a única força que habilita o crente a se manter firme? Advém de quem? Do Espírito Santo. Amém? Advém do Espírito Santo. Não, nem respondeu certo, mas ela falou tão baixinha, nem ouvi. É que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar. Amém? Qual a maior de todas as virtudes? Essa é fácil. O amor. A maior de todas as virtudes é o princípio do Espírito. Qual a ênfase da oração apostólica? A ênfase é sobre Cristo, né? Recai sobre Cristo, porque Ele nos amou e ainda nos ama, e por isso devemos amar uns aos outros. Amém. Como Paulo encerra Efésios capítulo número 3, falando sobre o quê? Sobre adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Amém. É isso aí. Amém? Nós vamos orar ao Senhor nesta hora. Glórias a Deus. E logo após, nós vamos estar nos preparando para servir a ceia. Amém? Em nome de Jesus. Enquanto isso, nosso irmão o evangelista Pablo vai estar louvando o nome do Senhor Jesus. Amém? Ó Deus, querido Deus, amado Deus fiel, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero estar orando nesta hora, eu quero lhe pedir, ó Pai, que o Senhor esteja a conceder a bênção, esteja, Senhor, a conceder a tua grande vitória. Meu Pai, estamos aqui para te louvar, meu Pai, estamos aqui para engrandecer o teu santo nome, Jesus. Ó Espírito Santo da verdade, vai jogando por terra, meu Pai, com todo impedimento, meu Pai, tudo aquilo que não te louva, meu Deus, contra a vida dos teus filhos, o Senhor, meu Pai, repreenda nessa hora. Ó Santo Deus de Israel, ó Santo Pai de misericórdia, opera, Senhor, meu Deus, pois com maravilha, meu Pai, que nós oramos, ministramos a bênção, meu Pai, que nós ministramos, Senhor, pois com a tua grande vitória, nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Evangelista Pablo, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Oh Espírito Santo, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh Espírito Santo.
Santo de Deus, nós te glorificamos nesta manhã, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor neste momento. Deixo o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perto valor. Se isso não for amor, medite. Mesmo na morte lembrou-se de um ladrão que ao seu lado estava. E qual amor e ternura falou-lhe ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, aleluia, não é real. Tudo perto valor. Se isso não for amor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23, diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Glória a Deus.
Aleluia. Irmãos, estenda as suas mãos para cá nessa hora em nome de Jesus Cristo, amém? Estenda as suas mãos para cá. Vamos estar orando, apresentando o pão e o vinho ao Senhor, amém? Ó Deus, querido Deus amado, Deus fiel, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero estar orando, meu Pai, nessa hora, quero apresentar este pão e este vinho em tuas mãos, ó Pai, pelo poder que é no nome santo do Senhor. Eu lhe peço, meu Deus, nessa hora que o Senhor esteja, meu Deus, ó Pai, renovar a aliança do Senhor com a vida dos teus filhos, ó Pai, nessa hora. Meu Deus, conceda, Senhor, a vitória e a benção. É que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, é só algo que eu tenho a dizer para os irmãos. Se você está em comunhão com Deus, em comunhão com o seu irmão, né, toque na ceia do Senhor, né, mas se você, né, não está em comunhão, a Bíblia Sagrada fala que primeiramente você, né, procure obter a comunhão para depois tocar na ceia do Senhor, amém? Glória a Deus. Se você pertence a outro ministério e você está em comunhão com Deus e com a sua igreja, você pode participar da ceia do Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, o que acontece? Se os irmãos soubessem o como que é sério isso, se você deixar de cear, o quanto é sério isso no mundo espiritual, você nunca deixaria de cear na sua vida. Eu, para a glória do nome do Senhor Jesus, né, nesse tempo todo que eu tenho de crente, eu nunca deixei de cear. Nunca deixei de cear. Se você tem algum pecado, irmãos, peça perdão para o Senhor. Se humilhe diante da presença de Deus, mas nunca deixe de cear. Por quê? A ceia, irmãos, a ceia ela é muito importante no mundo espiritual para a vida do crente. Amém? Glória seja dada no nome do Senhor. Vai estar passando por aí, primeiramente o nosso Pai Santo vai estar passando com o pão, eu logo atrás vou estar passando com o vinho, em nome de Jesus. Amém? Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos somos amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Bendito seja Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Comece a orar a Deus nesta hora em nome de Jesus. Amém? Vai orando ao Senhor. Aleluia. De joelhos nesta hora, se você pode. Comece a orar ao Senhor Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós, Oh, bendito seja Deus.
Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós oramos ao Senhor. Deus, pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja, Deus, além de encontro a vida dos teus filhos, ó Pai. Deus, que o Senhor esteja, Pai Santo, comunhão a cada dia pelo Espírito para a vida dos teus filhos, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, fortalece os teus filhos, fortalece a tua igreja, Jesus, para a glória do nome do Senhor que nós oramos. Para a glória do nome do Senhor, ó Pai, que nós o pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Todos podemos participar nesta hora, em nome de Jesus. Primeiro pão, logo após o vinho. Amém? Que nos lava dos pecados, que nos traz salvação. Nada além do sangue. Meu Deus, pelas bênçãos recebidas do Senhor sobre as nossas vidas aqui nesta manhã. Pedimos ao Senhor, meu Pai, continue nos abençoando.
Continue nos entregando a vitória, que nós oramos, ó Pai, desde já, e agradecemos em nome de Jesus. Logo após, os irmãos subam lá em cima, amém? Em nome de Jesus, tem uma mesa preparada lá, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, uma mesa preparada lá, os irmãos podem chegar e podem se servir. Amanhã nós temos oração, amém? Oração das 20 às 21 horas, nós temos oração. Essa oração que nós estamos tendo, irmãos, por enquanto está sendo só de segunda a quinta. Por quê? Porque na sexta-feira está tendo curso, não está tendo como eu vim, e a missionária, ela vir sozinha e ficar com a porta sozinha. Às vezes tem dia que está só eu e a Alessandra aqui. Então, o que acontece? Ela ficar aqui sozinha não é bom. Então, na sexta-feira, por enquanto, nós não estamos tendo. Amém? Não, gente, mas o curso está findando agora. Eu acredito que tem mais umas 2 aulas para o curso findar. E a gente vai continuar. Né? Nessa oração, nós estamos fazendo um mini culto. Amém? É como se fosse oramos uns 30, 40 minutos. Depois tem uma palavra. Nós temos louvores aqui. Amém? Então, os irmãos, não faltem em nome de Jesus. Amém? Levanta as tuas mãos aos céus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Não pegue na mão do seu irmão, mas pegue dele com a paz de Jesus.